Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360, eu me chamo Omar Rached e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são passivos. Bom, então começando a nossa discussão sobre o que são passivos. Os passivos fazem parte do balanço patrimonial, que é um demonstrativo financeiro que a gente já discutiu aqui no canal, então se vocês tiverem dúvidas sobre o que é o balanço patrimonial, eu sugiro ver um vídeo chamado Introdução ao Balanço Patrimonial. E os passivos, eles dizem respeito a obrigações financeiras ou dívidas que a empresa possui com terceiros. Então aqui você vai encontrar obrigações que a empresa precisa pagar com fornecedores, credores ou instituições financeiras, no caso, por exemplo, da gente tomar alguma dívida com um banco. Os passivos eles podem ser classificados entre passivos circulantes e não circulantes, a depender do período que é esperado que ocorra a quitação daquela obrigação financeira. Então, caso eu tenha uma obrigação com terceira de curto prazo, ou seja, eu espero que ela seja liquidada dentro de um ciclo operacional, que geralmente é até um ano, eu colocaria essa linha dentro de passivos circulantes. Caso contrário, ou seja, eu espero que essa obrigação seja quitada apenas no longo prazo, ou seja, um período superior a um ano, ou superior a um ciclo operacional, eu colocaria essa linha dentro de passivos não circulantes. A gente traz aqui um exemplo da Petrobras, então o balanço patrimonial dela no quarto trimestre de 2023, onde a gente tem essa quebra do passivo circulante, então aqui você vai encontrar todas as obrigações financeiras que a empresa possui com terceiros e que são esperadas para serem quitadas dentro de um ciclo operacional, dentro de um ano, e na parte do passivo não circulante, todas aquelas obrigações financeiras ou dívidas que a Petrobras espera quitar apenas em um período superior a um ano ou superior ao seu ciclo operacional. Bom, como vocês podem ver, aqui a gente tem diversas linhas, e no próximo slide a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe sobre os principais itens, ou seja, sobre as principais linhas que comumente aparecem dentro do passivo das empresas. Bom, então vamos lá. Começando pelo passivo circulante, a gente tem a parte de fornecedores. Isso daqui termina sendo um pouco direto ao ponto. Então, fornecedores são todas as obrigações que a minha empresa possui por bens ou serviços que ela adquiriu a prazo e que ela ainda deve para esses fornecedores. Empréstimos de curto prazo diz respeito a um valor devido a instituições financeiras ou credores, como bancos, por empréstimos que a empresa espera quitar dentro de um período de curto prazo. Contas a pagar diz respeito ao valor devido a terceiro por despesas ou serviços prestados, e aqui vale salientar que algumas vezes os passivos reportam fornecedores dentro de contas a pagar. Então, os fornecedores são mais uma das contas a pagar que a empresa tem. Então, mais uma das obrigações financeiras que a empresa tem com terceiros. A gente também agora olhando para dentro da empresa tem a parte de salários e encargos a pagar, então todo o valor devido aos funcionários por salários ou benefícios que devem ser pagos e que a empresa está devendo dentro do curto prazo. Impostos a pagar, então assim como na parte do ativo, dentro de passivo é possível a gente ter uma linha chamada impostos a pagar que ocorre quando há uma diferença entre o valor reportado nos demonstrativos financeiros como pagos em impostos e contribuições sociais e o que de fato a empresa paga. Então, quando a gente tem essa diferença, você pode ter que terminar reportando, nesse caso aqui dos passivos, uma obrigação que a empresa ainda possui para pagar impostos dentro do curto prazo. Por fim, a gente tem dividendos a pagar. Dividendos, algumas pessoas podem questionar, falar, ué, mas dividendo diz respeito ao acionista, e o acionista não era para estar dentro de patrimônio líquido. Só que no caso de dividendos, quando a empresa ela declara pagamento de dividendos, ela passa a ter uma obrigação com os donos da empresa, mas com terceiros, não para com ela mesma. Caso fosse esse o caso, aí sim a gente teria que reportar isso dentro da parte de patrimônio líquido. Mas uma vez que ela declarou os dividendos e que ela precisa pagar esses terceiros, mesmo eles sendo os donos, entre aspas, da empresa, a gente reporta isso daqui dentro de passivos. Bom, com isso daqui a gente tem uma visão geral sobre os passivos circulantes,
Passando agora para passivos não circulantes. Eles terminam sendo um pouco parecidos com passivos circulantes, só que um pouco mais voltados para o longo prazo, é claro. Então, empréstimos de longo prazo nada mais são do que valores devidos a instituições financeiras ou credores, como bancos, por empréstimos de longo prazo. Títulos de dívida são valores que a empresa deve a investidores que compraram títulos de dívida emitidos pela empresa. Então, a empresa pode, por exemplo, fazer emissão de uma debenture, que é um título de dívida, e todo esse valor que a empresa está devendo a esses investidores, ela reportaria aqui e abateria aqui conforme ela fosse pagando. Isso daqui nos Estados Unidos eles chamam de bonds. A parte de hipotecas, então aqui a gente teria todo o valor devido a instituições financeiras por empréstimos hipotecários, apenas falando, né? A hipoteca ela é um crédito com garantia de imóvel. Então, muitas vezes as empresas, principalmente nos Estados Unidos, elas realizam esse tipo de empréstimo, pois por ter um colateral, que no caso é o imóvel, no empréstimo, a gente consegue taxas um pouco mais atrativas para esse empréstimo. Temos também obrigações fiscais de longo prazo, então, do mesmo modo que a gente pode ter impostos a pagar, que a gente já falou na parte de passivo circulante, a gente pode ter essa mesma linha reportada em passivo não circulante, então, valor devido ao governo por obrigações fiscais de longo prazo, como impostos diferidos. E, por fim, dentro de passivo não circulante, temos o que chamamos de arrendamentos de longo prazo. Também vale salientar que os arrendamentos podem estar dentro de passivo do circulante, né? Depende muito da natureza do horizonte de tempo que a gente pensa que essa obrigação ela será quitada. Explicando um pouquinho o que são os arrendamentos de longo prazo. Isso daqui seriam os valores devido aos locadores por arrendamentos. E o que é um arrendamento? Isso daqui muitas vezes não é claro. Arrendamento é um contrato pelo qual uma empresa que tem a propriedade de um bem cede a outra o direito do uso desse bem por um período determinado em troca de alguma contribuição. Então, no caso, você teria um arrendador que possui o bem e no outro você teria o arrendatário, que aqui é, no caso, a empresa que está reportando, que mediante o pagamento ela pode fazer uso desse bem, mas todas essas obrigações que a empresa possui para poder usar esse bem, elas são reportadas aqui dentro do passivo. Por fim, eu queria salientar que isso daqui seriam algumas linhas que aparecem comumente nos passivos, mas não é exaustivo. As linhas elas podem variar de acordo com a natureza e atividades da empresa, mas isso daqui consegue equipar vocês, eu entendo, para entender, 90% do que aparece dentro dos balanços patrimoniais das empresas quando a gente pensa em ativos, tá bom? Pode também mudar um pouco a nomenclatura, mas a ideia termina sendo muito parecida. Bom, gente, para o vídeo de hoje seria isso. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, basta deixar nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.